Nessa terceira e última aula da semana Corpo Forte em Casa, eu vou te revelar o segredo do que você precisa fazer, que você precisa ter nos teus treinos, que vai fazer com que seja possível você obter resultados e ganhar massa muscular treinando com o peso do corpo na tua casa ou onde quer que você queira. Fala galera, Conrado News aqui na área para a nossa terceira e última aula da semana Corpo Forte em Casa. Para você que ainda não acompanhou as outras aulas, veja, assista primeiro as aulas para você entender o passo a passo, tudo, entenda, né? Se eu fiz 3 aulas é porque eu quero que você assista a primeira, a segunda e a terceira para entender todo o conteúdo, todo o conhecimento que eu tô te passando durante essa semana. Então, se não assistiu alguma das duas ainda, vai lá e assiste, tanto no meu canal do YouTube quanto aqui no ITV. Bom, nessa terceira aula eu vou falar com você, né, para a gente finalizar essa semana. Eu vou falar para você o que é preciso então que você vai ter, né, precisa ter nos teus treinos, que vai fazer com que seja possível que você realmente consiga ganhar massa muscular e desenvolver o teu corpo treinando calistenia, ou seja, treinando com o peso do corpo, seja na tua casa, seja num parque ao ar livre, enfim, a possibilidade é gigantesca. Você pode treinar aonde você quiser, utilizando o equipamento que você quiser ou sem equipamentos, inclusive. Basicamente, de tudo que eu falei até agora, é preciso entender algumas coisas. Eu até vou te dar, né, um exemplo meu, por exemplo, né, um exemplo meu e de outros alunos também, de que eles já fizeram antes e que começaram a fazer comigo, quando começaram a treinar comigo, que foi, digamos que, o ponto de virada para sair de um ponto onde não havia um bom resultado para realmente começar a ir encaminhando o treino, a conseguir ir evoluindo e a obter esses resultados. Eu lembro que na época quando eu comecei a treinar, eu até falei isso um pouco na primeira aula, os meus treinos eles não tinham algumas coisas que eu falei com vocês lá na primeira aula também, inclusive, que é muito importante que tenha no treinamento. Eles não tinham volume de treino suficiente, eram treinos com muito pouco exercício, muito pouca série e não tinham também uma intensidade suficiente. E basicamente, né, e a divisão que eu fazia também de treino, tudo isso que eu já falei nas outras aulas com vocês, tudo isso impediu com que eu realmente tivesse um bom resultado. Eu tinha minha dedicação, eu fazia meus treinos como tinha que fazer, eu buscava, né, melhorar, só que mesmo tendo qualidades até que provavelmente vocês também têm. Com certeza, se você está aqui, você deve ter. Mas isso não é o bastante. É claro que o principal, a base, como eu já falei, é a gente ter essa dedicação, é a gente ter essa consistência no treino. E sem isso, não tem como obter bons resultados. Só que ela é a base e a partir da base a gente precisa ter outras coisas, outras prioridades que vão realmente ditar se a gente vai ter resultado ou não. E era exatamente por isso que eu não tinha tantos resultados na época. Basicamente, tem 2 fatores que são extremamente importantes para que a gente possa evoluir. E são exatamente esses 2 fatores que eu vou falar para você agora. E se você tiver esses dois, pode ter certeza que você vai se desenvolver treinando calistenia. Com esses 2 fatores,
é muito difícil você não ter resultados, porque é isso que realmente vai fazer com que todo o teu treino, todo o teu trabalho duro, toda a tua dedicação dê frutos. Tudo que você está plantando, né, a cada dia, a cada semana, tudo isso vai dar frutos lá na frente e você vai obter o que você deseja. Eu quero então que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Pega papel e caneta aí e anota isso que eu vou te falar. A primeira coisa desses fatores que eu vou falar para você é com relação à intensidade do treino. Basicamente, eu falei sobre isso, né, sobre intensidade do exercício e intensidade de esforço. E que a gente precisa ter esses dois. Eu falei isso acho que foi na primeira aula. A gente precisa ter esses dois. E basicamente, quando eu falo que você precisa ter intensidade, significa o seguinte: não é uma intensidade a ponto de você fazer todos os exercícios sempre o máximo que você consegue fazer, porque geralmente a gente encontra dois extremos. A pessoa que gosta sempre de fazer o seu máximo e superar o seu máximo, dar cada vez o melhor de si, e a pessoa que ela não chega nem perto disso. Os dois extremos, né, eles vão ter os seus prós e contras, só que a gente não, no fim a gente não quer nenhum dos dois na maioria dos nossos treinos. Quando a gente pensa no longo prazo, a gente precisa de treinos onde a intensidade não é tão alta e onde o treino é mais fácil, e períodos onde a gente tem que realmente se superar. Só que a maioria do nosso treino ele vai ficar no meio termo disso. Nem fácil demais, nem difícil demais. Por quê? Porque quando o treino é fácil demais, geralmente a gente vai lá e faz aquele treininho, às vezes ou com poucos exercícios, poucas séries, ou numa intensidade ali, algumas repetições que a gente foi lá, fez, tal, deu uma suadinha, mas nada demais, né? Não teve que realmente fazer bastante força. É um treino que ele não vai demandar do corpo muita energia, não vai demandar dos nossos músculos muito esforço e, consequentemente, o nosso corpo ele não vai entender que ele precisa se adaptar a isso, porque é algo que é leve, é tranquilo de fazer. Poderia fazer todo dia se quisesse aquilo ali. Então o corpo ele não entende que ele precisa se adaptar àquilo. Ou seja, basicamente, você não obtém progresso a partir disso. Então por que eu digo que é importante ter esse tipo de treino? Porque basicamente vai ter um período do nosso treinamento onde a gente passou por um período de treinos mais pesados e consequentemente vai precisar de um descanso para que o corpo consiga se recuperar. Então aí é onde vai se encaixar esses treinos mais leves. E agora quando eu falo com relação a esses treinos muito pesados, onde a gente realmente dá o nosso máximo, não dá para fazer sempre, justamente pelo fato de que, como a gente está dando o nosso máximo, a gente está demandando um esforço muito grande do nosso corpo. E aí esse esforço muito grande, ele vai precisar de mais tempo para o corpo recuperar. Dificilmente a gente vai conseguir manter esse esforço muito grande ao longo de muitos treinos seguidos. E vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar, da onde surge a necessidade dos treinos mais leves. E também acaba sendo muito difícil, porque quando a gente está sempre nesse limite, é complicado para o corpo chegar nesse limite, recuperar e já ir para um próximo treino, sempre conseguindo melhorar um pouquinho a cada treino. É mais fácil a gente acabar chegando nesse limite e permanecer nesse limite por um tempo prolongado e não ter tanto resultado assim, não conseguir ter uma boa evolução, justamente pelo fator recuperação. Então, quando a gente agora fica no meio termo, a gente consegue ter as duas coisas ótimas. Recuperação, então eu faço o meu treino, foi intenso, mas nem de mais nem de menos. Meu corpo entende que é um estímulo grande, o suficiente que ele tem que se adaptar,
mas não é de mais nem de menos. Aí eu consigo evoluir, fazer o treino. No próximo treino, eu estou recuperado e eu consigo fazer um pouquinho mais. E assim vai. Eu vou conseguindo melhorar treino após treino. E foi algo que eu aprendi isso na prática, estudos e fazendo na prática, é claro. E eu percebi que realmente era isso uma das coisas que faltava para mim. Porque ou tinha treino que eu me esforçava demais, ou treino que não tinha um esforço muito grande. E aí acabava que não conseguia ter essa evolução gradual. Ou estava aqui, ou estava aqui. E meio que linear, né? Uma reta. Não tem essa evolução realmente de cada treino. Aos pouquinhos eu vou melhorando, fazendo a repetiçãozinha a mais, conseguindo uma intensidade cada vez maior, ficando realmente cada vez mais forte. E foi quando eu comecei a aplicar isso, né, nos meus planejamentos, nos meus treinos, foi realmente quando eu consegui ver um aumento cada vez maior em força e um aumento também cada vez maior na massa muscular, onde eu realmente comecei a enxergar o meu corpo se modificando e ficando melhor, 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 aos pouquinhos, mas gradativamente. E é exatamente isso que a gente precisa, gradativamente conseguir essas melhoras para que o nosso corpo, né, o nosso físico como um todo, ele vá melhorando também. E aí cada semana, cada mês, você vai olhar para trás, para tudo que já fez, o quanto você conseguiu melhorar e quanto o teu corpo mudou também nesse processo. Então, o primeiro desses fatores que vão no inglês, né, chamado de game changer, como eu falei, ponto de virada, aquela jogada mestre que muda o resultado de um jogo, da derrota para a vitória, é um desses pontos, é justamente você saber trabalhar numa intensidade que vai fazer com que o teu corpo ele consiga melhorar e esteja realmente adequada. E isso tudo vai ser de acordo com não só com o teu corpo em si, mas com o teu estilo de vida. Porque às vezes cada pessoa tem um estilo de vida diferente. Então ela vai precisar de um treinamento diferente, uma intensidade diferente, um volume de treino diferente. Tudo isso, esse estímulo vai ser melhor ou pior dependendo do teu corpo e do teu estilo de vida, da tua rotina, de tudo que você faz ao longo do teu dia e da tua semana. Então cada pessoa vai ter o seu ponto ótimo, que vai ser o ponto de ter resultados por ponto de não ter resultados ou ter muito pouco. Basicamente, e com relação ao segundo fator, que também é extremamente importante, é com relação a planejamento. Planejamento, ou seja, planejar para o longo prazo. Todos os treinos, os meus treinos e os treinos dos meus alunos, eles são planejados para o longo prazo. Ou seja, não é simplesmente, por exemplo, eu pegar um treino, uma divisão ali de treino e encaixar os exercícios certinho. Mas, por exemplo, tá lá, às vezes está lá a barra fixa, por exemplo, 3 de 10 repetições, né? Um exemplo comum. E flexão, 3 de 20 repetições. Só um exemplo. Ou as rotinas de treino, por exemplo, que eu passo aqui no canal. São treinos que eles são bons e eles até vai te dar um resultado ali, se tiver, como eu já falei, a intensidade. Vai te dar um resultado ali no primeiro, segundo treino. Só que se você fica fazendo a mesma coisa todo o treino, é como eu já falei, a mesma coisa não produz resultados. A mesma coisa produz resultados iguais, no caso. Então, se você está sempre fazendo a mesma coisa, o teu corpo ele vai ter aquela mudança inicial, porque ele vai precisar adaptar aquele estímulo ali.
Só que aí, como está sempre a mesma coisa, não está mudando, ele vai parar de mudar, porque ele não precisa, ele já está adaptado. É por isso que a gente precisa de um planejamento a longo prazo para fazer com que cada treino a gente fique um pouco melhor. Eu costumo falar bastante assim de referências minhas e eu peguei isso para mim também, é ficar 1% melhor a cada treino. Cada dia 1% melhor. Então, se todo dia a gente melhorar 1%, um pouquinho que seja, em um ano a gente melhorou 365%. Olha a quantidade que a gente realmente vai conseguir melhorar no prazo de um ano. É muita coisa. Então, se a gente faz esse planejamento, se você faz esse planejamento e busca a cada treino melhorar um pouquinho mais, nem que seja uma repetição, às vezes um descanso lá um pouquinho menor, coisa pouquinha, mas você está melhorando. Você conseguiu fazer a execução um pouquinho melhor, conseguiu contrair o músculo um pouquinho mais. Tudo isso vai somando. E lá na frente, e se essa soma vai ficando maior e o teu resultado vai vindo. É por isso que todos os treinos, já de que quando eu comecei a realmente ter essa evolução e eu descobri isso, e eu comecei a utilizar isso em todos os meus alunos, esse planejamento, fazer com que a intensidade deles estivesse adequada e fazer com que cada treino eles vão melhorando, os meus alunos e eu também vá melhorando aos pouquinhos cada treino. É isso que realmente me faz ter essa evolução, ter essa melhora gradual do meu corpo. E não somente isso, não somente na questão da melhora em si, mas algo que eu considero importante também, que é a própria questão da motivação do treino. Porque se a gente está sempre fazendo a mesma coisa, a gente enjoa. E quando eu falo com fazer a mesma coisa, não necessariamente fazer o mesmo treino. Isso mesmo treino a gente pode manter por um bom tempo. Mas eu digo fazer os mesmos exercícios com as mesmas quantidades de séries, as mesmas quantidades de repetições, o mesmo descanso, a mesma intensidade, tudo exatamente igual. Eu não digo mudar por simplesmente ficar mudando o treino toda hora. Não, eu já falei sobre coisas aleatórias também em outra aula. Não é ficar fazendo sempre aleatório. É fazer o que você já faz, uma boa rotina de treino, só que fazer ela cada vez melhor. Melhorar em diversos aspectos dentro desse treino. E isso você consegue com planejamento. E quando você tem isso, você nota todo treino, essa melhora, você vê lá, às vezes quando você tem uma planilha, por exemplo, que eu uso planilha, meus alunos têm planilha, que a gente vai vendo, vai definindo esses aumentos, essas melhoras, esse planejamento todo. E você vai vendo que você vai conseguindo melhorar, você fazia tanto, no próximo treino fez tanto, e assim vai, aos pouquinhos, cada vez mais, você vai vendo que você realmente consegue, às vezes um treino que parecia difícil, você, depois de um mês, depois de 2 meses, aquele treino fica fácil, porque você realmente foi melhorando, então tudo o que você fez antes, hoje ficou fácil, e aí você se motiva, porque você sabe que saiu do ponto A e chegou lá ao ponto D, E, F, enfim, você teve essa melhora, você viu que você viu que saiu lá de um patamar X e conseguiu evoluir. É a mesma coisa se a gente pegar uma analogia de uma pessoa às vezes que está saindo da pobreza e ela consegue ir mudando o padrão de vida dela e melhorando aos poucos, e ela consegue ir adquirindo cada vez mais, né, saindo de um patamar mais baixo para um patamar cada vez mais alto. É a mesma coisa com relação ao treino e esse planejamento. Você sai de um patamar mais baixo, vai melhorando até chegar aonde você queria chegar e onde foi planejado chegar, que era o objetivo. E isso tudo te motiva
e te dá resultados. E é isso que vai fazer com que você treine a vida inteira, que você não fique enjoando do treino, achando que está chato, que não melhora, e realmente você vai passar a gostar mais do treino, vai querer se dedicar mais ao treino e vai obter muito mais resultado. Então, basicamente, para resumir essa aula, você precisa de duas coisas: ter essa intensidade do treino bem adaptada para você, ao teu corpo, ao teu estilo de vida, de forma que você consiga melhorar, e ter esse planejamento a fim de que você se motive, que você veja a melhora e que você realmente conquiste cada degrau do teu treinamento e você chegue longe. São essas duas coisas que, para mim, elas são fundamentais. E quando eu comecei a aplicar isso nos meus treinos também, nas minhas rotinas, eu realmente consegui ver essa melhora. E eu saí do ponto onde eu enjoava dos treinos e ficava procurando fazer coisa diferente e não tinha tanto resultado, para um ponto onde eu passei a gostar muito mais do treino, me dedicar muito mais, realmente querer fazer aquilo que eu havia proposto para fazer e obter o resultado que eu queria. Esse para mim foi o ponto de virada, game changer. E eu espero que você também comece a aplicar isso nos seus treinos e esse também seja o ponto de virada e você realmente comece a alcançar a tua meta, o objetivo que você definiu, que a gente fez isso na segunda aula, e você chegue nesse objetivo. Porque é isso que é o meu trabalho que eu faço aqui no YouTube e no Instagram. É isso que eu tento passar para vocês e é isso que eu quero que vocês alcancem. Que cada um de vocês, você que está aqui me ouvindo, está assistindo esse vídeo e chegou até aqui o final, você é uma pessoa diferenciada porque você passou por toda essa semana, assistiu cada uma das aulas, chegou até aqui o final comigo e pode ter certeza que você é uma das poucas pessoas que realmente vai aplicar todo esse conhecimento que eu passei para você aqui e vai obter todos os resultados que você busca. A maioria das pessoas, elas simplesmente querem coisas rápidas, coisas fáceis e no fim não tem dedicação. Essas estratégias rápidas, elas não fazem milagre, elas não vão dar o resultado que elas querem, elas vão apenas dar uma ajuda rápida, no curto prazo, mas elas não vão conseguir chegar realmente naquele objetivo, porque elas não querem passar por todo o processo necessário para chegar nesse objetivo. Então, obrigado por ter me acompanhado até aqui, por ter chego até esse final da terceira aula e de todas as aulas. E é isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos.